Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te contar algumas informações com as pequenas pistas que temos, porque tá tudo com treino fechado, todo mundo quietinho no estádio Beira-Rio, mas a gente descobre algumas coisas e eu quero te contar. Esse vídeo é para a CMPC. A CMPC é patrocinadora oficial do Gauchão e está te pedindo para viver o Campeonato Gaúcho. Aqui na descrição, no primeiro comentário, tu vai ter o link do Instagram deles para conhecer o time dos Defensores da Natureza. Os caras montaram um time de influenciadores, destaques da mídia gaúcha e é bacana conhecer aqui na descrição ou no primeiro comentário. Gente, vamos lá. A primeira questão é, a gente não tem acesso aos treinos, tá tudo fechado. Tem algumas pistas que recebemos, como por exemplo, que o Roger tá treinando um time um pouco mais ofensivo, que tenha mais posse de bola, que tenha mais protagonismo pelo jogo sendo no estádio Beira-Rio. Aquela história de 60 e tantos % de posse de bola pro Grêmio, o Inter entregando a posse de bola pro Grêmio e saindo no contra-ataque para jogar na arena, não deve ser a tendência no Beira-Rio. Mas também garantiram, que é óbvio, o Roger é um cara que pensa em todos os cenários, ele também está treinando um cenário que, por exemplo, ele recua o Fernando, coloca na frente da zaga, baixa os pontas e faz aquelas famosas 2 linhas de 4, ou uma linha de 5 e uma linha de 4, como ele fez no Clássico Grenal, para fechar a casinha, pelada. Daqui a pouco o Grêmio faz 1 a 0, o Inter não consegue fazer um gol e aí precisa se fechar para não tomar, não levar a decisão para pênaltis e tudo mais no Beira-Rio. O Roger vai se pensar em todos os cenários, isso tá certo. Mas a principal situação é, o Inter provavelmente vai ser um pouco mais protagonista e tá treinando esse protagonismo na partida do estádio Beira-Rio. Agora, é óbvio que ninguém vai nos passar aqui qual é esse tipo de estratégia. O próprio Roger, na entrevista depois do Clássico na Arena, disse, não posso falar muito sobre estratégia. Normalmente ele fala, ele dá um monte de informação pra gente, tocou o alarme pro debate raiz. Ele dá um monte de informação pra gente, só que ele não vai falar agora contra o Grêmio, porque tinha um segundo jogo. Gente, algumas informações importantes do treino, tá? Primeiro, o Juninho, zagueiro, o Romero, meio-campista, e o Diego Rosa estão todos treinando. Todos no BID, todos à disposição pro Brasileirão. Não pro Gauchão, porque não podem jogar. Mas são notícias que a gente já viu do treino, tem fotos dele treinando, tem atividades acontecendo. Aliás, nesse treinamento foi possível ver o mercado de chuteira ao lado de um preparador físico colorado entrando no gramado. O mercado deve voltar na metade do ano. Eu não creio que ele jogue antes do Super Mundial. A tendência é que ele esteja fora aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esta é a tendência. O Rocher já ficou até no banco do Clássico Grenal, não acredito que ele vai jogar, ele joga, no segundo jogo joga o Antony e aí ele volta no Brasileirão. Mas o mercado provavelmente é na metade do ano. O que a gente tá sabendo o Inter contrata o Juninho, o Vitor Gabriel tá gastando a bola, hoje para mim é o titular, ele é o Vitão Canhoto, ele é o melhor zagueiro que tem aí pela esquerda, talvez mais até do que o Juninho tá jogando. Então o Juninho foi contratado, tem o Vitor Gabriel, o mercado volta na metade do ano. O Rogel vai ser devolvido. O Rogel tem contrato com o Hertha Berlim, ou de empréstimo com o Hertha Berlim até metade do ano. O Inter não vai ficar com ele, vai liberar. O Inter tá perto de liberar agora na metade do ano o Rogel, e aí fica com o Vitão, o Vitor Gabriel, tem o Juninho para a esquerda, tem o Cleiton Sampaio, tem o Kaique Rocha, enfim, vai ficar com esses zagueiros. O Rogel, praticamente, a não ser que ele, comece o Brasileirão, entre no time, não saia mais e jogue pra caramba, o que, convenhamos, não é a tendência desta situação. Eu aproveito aqui também para explicar a situação do Thiago Maia. Afinal de contas, ele está de novo treinando com o grupo principal do Internacional. Sim, o Thiago Maia voltou do Santos depois daquela negociação frustrada e de imediato foi colocado a treinar e treinou até em turno inverso aos jogadores. O Inter treinou pela manhã e concentrou pro Gauchão e ele foi à tarde treinar. E aí todo mundo ficou sem entender, porque, fisicamente o cara não estava lesionado, e embora ele tenha feito apenas 2 treinos antes do Clássico, gente, o Bernabé estava de férias, fez 3 treinos e pelo menos concentrou. Eu imaginava que o Roger fosse chamar ele, não chamou. E aí ficou aquele suspense. A janela vai reabre na segunda-feira, já reabriu dia 10, até dia 11 de abril, essa janela que vale só para mercado interno, e todo mundo ficou imaginando que poderia ter uma nova situação. Pois bem, o presidente do Santos deu uma declaração agora, há pouquíssimo tempo, depois que o Santos já tinha sido eliminado do Paulistão, dizendo coisas completamente diferentes do que falava antes. Ele falou que
o Santos não vai contratar esse jogador, que a negociação está encerrada, criticou não o Inter, o Flamengo, dizendo que o Flamengo fez novas exigências, que não foi possível cumprir e tudo mais, e até foi numa linha completamente diferente do que vinha dizendo, porque o cara tava para pagar milhões para o Inter, milhões para o Flamengo, para o Lille, ia pagar um salário muito mais alto para o jogador, e agora está dizendo que ele inclusive precisa vender jogadores para fazer caixa e reduzir a folha salarial, que ele até pode contratar alguém, mas que ele precisa reduzir a folha. Enfim, a coerência, a velha coerência dos dirigentes do futebol brasileiro. Só que todo mundo tinha dúvida. E aí? O Roger o que vai acontecer com o Thiago Maia? O cara estava aqui, né? Não concentrou no primeiro clássico. Ele é bem quisto pelo grupo de jogadores, mas eu fico dividido. Tem gente que diz, mas o Thiago Maia quis ir. É verdade, o Thiago Maia quis ir pro Santos. Mas o Inter também quis o negócio. Pro Inter era um negócio financeiramente interessante e viável. Ele quis jogar com o Neymar, verdade. Mas o Inter também gostaria do negócio. Então foi uma negociação frustrada, que o jogo que não deu certo. O cara tá aqui, tem contrato com o Inter. E começou a treinar. Essa é a grande novidade, tá? Ele apareceu pela primeira vez nas fotos, nas imagens, treinando, disputando sua bola lá de coletinho, fazendo seu treinamento com bola e com um grupo de jogadores. Ele é bem quisto pelos colegas, insisto. Recentemente o Fernando deu uma entrevista falando bem dele. É óbvio, o Fernando vai dar uma entrevista falando mal do Thiago Maia, de um colega que está treinando com ele, né? É meio beabá do futebol isso. Mas enfim, vai compondo esta situação da permanência dele no estádio Beira-Rio, que agora me parece claro, o Inter reincorpora o jogador e recoloca ele. O Roger estava gostando muito do Ronaldo, embora o Roger vê o Ronaldo como primeiro homem de meio campo, já deixou isso claro. Ele é substituto do Fernando, mas é real que... como é que eu vou te colocar aqui? O Ronaldo tava jogando nas duas e o Luiz Otávio entrou no último Grenal. Se a gente prestar atenção, ele entra no último clássico e é dele o passe pro Wesley. E o Wesley dá aquela enfiada pro Wesley, traz pro meio, bate, quase faz o terceiro gol. Se o Wesley rola pro Borré, inclusive, o Borré tava liberado, ia ser um gol igual a todos os outros, indo na linha de fundo, um cara fazendo a cruzamento pra alguém chegar no segundo poste surpresa, porque a zaga do Grêmio tava aberta. Mas enfim, é outra história. O fato é que o Roger tava usando esse menino. Agora, o Thiago Maia passa, provavelmente na hierarquia, acredito que vai ficar no banco, pelo menos no clássico Grenal, e aí, estando à disposição, começa Brasileirão e tudo mais. O problema é que o Inter agora tem que pagar o Flamengo. Tem 700 mil euros atrasados já de 3 prestações e agora em abril, mês que vem, vence mais coisa de 550 mil euros. É uma boa grana que o Inter vai ter que pagar. E nós estamos falando de coisa de 10 milhões de reais que tem que, na bucha, pagar para o Flamengo para quitar os atrasados. Uma última aqui é sobre negociações. Na verdade, de jogadores estão aqui. Nessa semana saiu uma informação do Vene Casagrande dizendo que o Inter quer renovar com o volante Fernando, mas que nem o Fernando sabe se vai ficar porque ele cogita inclusive a aposentadoria. O cara tá com 38 anos. E aí tu vai dizer, pô, mas cogitando a aposentadoria, no Clássico Grenal ele sobrou em campo, foi o melhor jogador do Inter, jogou 90 minutos com 40 graus na sombra, na arena. Pois é, mas isso está sendo falado. O Inter mantém o otimismo. A informação que vem do Inter é que a tendência é que ele vai ficar, que ele renove, que ele fique até 2026. Mas como o cara tem 38 anos, está dizendo, cara, deixa eu conhecer, saber a situação, me testar e tudo mais. A tendência é que até o final do ano a direção convença o Fernando a ficar e renove com ele por mais uma temporada pelo menos, e numa dessas ele aposenta, pendura as chuteiras aqui. O Vitinho também foi falado essa semana sobre renovação, mas o caso dele é mais complexo, porque com o Fernando é só falar com o Fernando. Com o Vitinho tem a normativa da FIFA. Mesmo se o Inter acertar agora, e o Vitinho já disse depois do Grenal que quer ficar, mas mesmo se o Inter acertar agora com o jogador, só pode assinar dia 1º de julho, porque é aquela normativa da FIFA pela guerra na Ucrânia que renova a cada 6 meses. Então o Inter só poderia assinar na metade do mês de julho. E aí tem mais um detalhe, tá? Os caras estão tentando lá acabar com a guerra. Tomara que aconteça, né? Pelo amor de Deus, para acabar com o sofrimento dos caras. Se acabar a guerra, a FIFA pode mandar o contrato voltar lá pro Dínamo. E aí ele tem contrato até metade de 2026. Mas vamos combinar? O cara já não pertence mais àquele ambiente, é improvável que fique lá. O Inter só teria uma dor de cabeça de negociar com os caras do leste europeu e tudo mais. Mas a tendência é que o Vitinho fique aqui, ele quer e tudo mais. Os outros 2 negócios que tem daqui até o final do ano são o Vitor Gabriel, que tem que comprar 500 mil dólares junto ao Sport, 3 milhões de reais o Inter vai comprar, e o Carboneiro, 4 milhões de dólares, aí bem mais caro, que teria que pagar pro Racing. Mas ainda tá cedo para ter qualquer definição desses dois. Eu já tinha falado aqui no canal sobre eles, mas só para te manter atualizado sobre estas situações. Enfim, basicamente um resumo colorado, algumas informações para a gente ficar aqui todo mundo na mesma página, atualizado. Peço desculpas por alguns atrasos, mas é que, pô,
Esse final de semana e essa segunda e terça foram bem pesados pra mim, pegar uma gripe maluca, velho. Mas desde ontem já tô ok, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.